Seja bem-vindo ao canal Atlético Mineiro Galo Fã Clube. Acompanhe aqui as últimas notícias do Galo, resultados e próximos jogos. E segue aqui as últimas notícias. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. E como falamos em manchete, já está lá em otempo.com.br/superfc duras críticas de Rodrigo Caetano à Federação Mineira de Futebol, como toda a diretoria do Atlético tem feito ao longo desse início de temporada, criticando principalmente a decisão em jogo único e a falta de alguma vantagem para o Galo, que ficou em primeiro lugar na primeira fase do campeonato estadual. Outro ponto criticado é o Mineirão, né? Que não vai poder receber jogos aí de Copa do Brasil, tanto do Galo como do Cruzeiro, por conta de eventos, de shows que vão acontecer no gramado do estádio entre o fim do mês de abril e o início do mês de maio. Bora lá falar então sobre a semana de preparação do Atlético. Antes de acionar a nossa repórter Giovana Pires, quero dizer aqui que este 29 de março é super especial para todos nós no time Super FC. Ontem foi a folga dele, hoje ele está resolvendo umas situações particulares, mas também já iniciou a sua preparação para o clássico, estará com a gente no sábado, fique tranquilo. Aniversariando Roberto Abras, quero deixar o nosso abraço ao velho Abras, muita saúde, que Deus o abençoe, assim como toda a sua família. Felicidades para o nosso velho Abras nesta terça-feira, 29 de março. Vamos lá conversar com a Giovana Pires sobre mais a preparação do Galo, Atlético que voltou aos treinos hoje, não é, Gio? Um abraço para você, boa tarde. Boa tarde para você, Pedro, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no Super FC, felicitando também Roberto Abras, que mais uma vez, eu acho que ele gosta de pegar uma folguinha no aniversário dele, porque no ano passado, eu lembro, eu também estava aqui no programa no dia do aniversário do velho, viu? Brinco com ele desse jeito. Enfim, feliz aniversário, Roberto Abras, estamos juntos, muita saúde para você e para todo mundo da sua família. Falando então do Atlético, falando sobre esse noticiário do Galo, que como você disse, começou agitado nos bastidores, uma reclamação do Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético. Ele falou em entrevista à Rádio da Massa sobre essa dificuldade que o Atlético vai ter em relação à Copa do Brasil para poder jogar no Mineirão. Na data da partida contra o Brasiliense, que o Galo vai fazer o jogo de ida da Copa do Brasil, que vai ser em Belo Horizonte, definido ontem pela CBF, o Mineirão não vai estar disponível, porque vai ter um show por lá. E aí, na verdade, o jogo não vai ser na data do show, mas a estrutura precisa ser montada antes, então o Mineirão não vai poder receber essa partida. E aí o Rodrigo Caetano foi bastante crítico em relação a isso, falou que no ano passado o Atlético ajudou o Mineirão a melhorar o gramado. A gente sabe que na temporada passada até alguns jogos do Atlético chegaram a ser repensados se seriam ou não no Mineirão, justamente por conta da situação do gramado. Então o Rodrigo Caetano fez essa crítica dura ao Mineirão e também à Federação Mineira de Futebol por conta dessa final contra o Cruzeiro no sábado. O jogo, pela primeira vez, né, na história da competição, vai ser disputada em jogo único, ao contrário do que aconteceu no ano passado, que o Atlético teve 2 partidas, até teve uma vantagem por conta da melhor campanha na primeira fase. Então conseguiu ali ser campeão com 2 empates em cima do América. Ele critica essa situação de que o Atlético não vai ter nenhuma vantagem, apesar de ter terminado em primeiro lugar na fase classificatória. Falando agora já sobre essa preparação do Atlético para o Clássico no sábado, preparação em campo, né? O Galo se reapresentou hoje na cidade do Galo, depois dessa classificação à final. E aí o técnico Antônio Turco Mohamed ainda não pode contar com os jogadores que estão com suas seleções. Aqueles 6 jogadores que foram convocados, sempre bom relembrar quem são: o goleiro Everson, o lateral esquerdo Guilherme Arana, o zagueiro Diego Godin, Júnior Alonso e os atacantes Savarino e Eduardo Vargas ainda não retornaram. Tem jogo hoje pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, então esses jogadores provavelmente alguns estarão em campo, outros não. E o Atlético espera poder contar com eles amanhã ou no máximo na quinta-feira, então, para poder começar a preparação completa, com o time completo, para esse jogo de sábado. Falando sobre essa preparação, então, o zagueiro Hever, que pode ser utilizado aí pelo técnico Turco Mohamed, quem sabe no sábado, justamente por talvez não poder contar 100% com o Júnior Alonso nem Diego Godin, foi o entrevistado de hoje na cidade do Galo e falou sobre essa possibilidade de ganhar uma vaga na zaga do Atlético. O nosso treinador sabe do plantel que ele tem, sabe da dor de cabeça que ele vai enfrentar, não só para esse jogo, né, que nós temos essa decisão, e sim durante a temporada toda. Então acredito que na cabeça dele ele já sabe o que fazer, vem dando prova disso. Ele tem confiado em todos os atletas, cada um tem aproveitado a sua oportunidade,
E eu acredito que assim vai ser durante o ano, né? Aquele jogador que vem dando a resposta no dia a dia dentro de campo vai ter grande chance de continuar seguindo com essas oportunidades. Foi assim no Campeonato Mineiro, a gente sabe do número de jogos que nós temos e a necessidade também de contar com todos os jogadores. Isso demonstra a competitividade e o talento que cada jogador tem. Então acredito que no momento certo as oportunidades vão aparecer e cada um desses atletas vai responder da melhor maneira possível. Tá aí então a resposta do zagueiro Hever em relação a essa possível aparecimento dele no time titular do Atlético, principalmente ao longo da temporada, que como a gente sabe, muito provavelmente o Galo vai ter um calendário muito apertado, disputando frente a frente aí em várias competições. Então, provavelmente o técnico Turco Mohamed vai poder contar com ele. Como o Hever falou aí na entrevista coletiva, o técnico turco também disse no domingo que já está com o time na cabeça. Para você, Pedro, sabendo aí que Júnior Alonso não entra em campo desde janeiro, está retornando agora para o Galo, foi vendido ao Krasnodar da Rússia, teve todo aquele impasse em relação à guerra com a Ucrânia, e ainda não entrou em campo nessa temporada por um clube, né, apenas pela seleção em janeiro. Então pode ser que ele chegue aí não tão preparado para ser titular no sábado, né? Eu não tinha visto ainda por esse aspecto, viu, Gil? Confesso que você me abriu os olhos para essa situação física do Alonso, porque é um jogador muito importante e na frieza da análise eu acho que ele é mais preparado do que todos os outros zagueiros que estão no Atlético pelo que fez na temporada passada. Só que, por outro lado, é um clássico, é um jogo único, ele vai precisar estar no seu melhor nível ali. Eu confesso que nem o Godinho eu sei se fisicamente está de fato nesse nível, mas acredito que ele e o Nathan Silva, o Godinho no caso, deveriam formar, na minha avaliação, essa zaga pro sábado, pensando nesse aspecto físico, pensando nessa situação toda aí do Alonso. Agora, vai ter algumas sessões de treinamento, né? O Turco pode muito bem testar algo que ele não teve muito tempo de testar pelo período que chegou o Alonso. Do Alonso com o Godinho na zaga, que aí tecnicamente seria para mim o ápice do que tem a oferecer esse elenco, viu? Turco vai testar, viu, Pedro? Quinta e sexta vai poder ter esses jogadores, então, na cidade do Galo para poder fazer esse treinamento em relação à final. Falando desse jogo de sábado, né? A gente sabe já que vai ser uma partida com torcida dividida desde 2017, isso não acontece aqui na capital, né? Uma partida entre Atlético e Cruzeiro, tendo a venda de ingressos dividida igualmente entre as duas equipes. Até conversei ontem com a Polícia Militar, que disse que vai estar preparada para qual for a decisão da Federação Mineira de Futebol. E aí também quem falou sobre esse assunto foi o zagueiro Hever, que falou sobre a necessidade de ser um clássico da paz, né? Mais uma vez falando sobre essa rivalidade que existe fora de campo, que não pode afetar toda a festa e toda a felicidade que tem uma final de campeonato. A gente espera que nesse jogo, né, 50% para cada torcida, seja de paz, né? A gente teve um episódio tenso, chato, delicado no clássico que nós tivemos no primeiro turno ali, na fase de mata-mata ali nesse primeiro jogo. Então acredito que esse jogo da final, os torcedores, tanto do nosso lado quanto do lado do nosso adversário, também possa se conter um pouquinho, que respeite, né, primeiramente a vida, as crianças que ali vão estar presentes, porque o futebol prega-se paz, né? Mas nem todo mundo vive essa paz. Então espero que o espetáculo maior e a notícia maior seja dada dentro de campo entre nós jogadores, né? E não por notícias ruins fora de campo. Como você disse, antigamente era possível essa divisão nos estádios. Hoje a gente vê que o mundo vive em guerra, todo mundo com certo ódio no coração e tenta colocar isso para fora de maneira totalmente equivocada, né? Eu acho que o respeito tem que haver entre os torcedores, eu acho que a brincadeira, a parte saudável é válida, mas a partir do momento que se torna uma violência, acaba fugindo do controle do que o esporte se pede. Então espero que no domingo, no sábado, a gente possa ter espetáculo da torcida no estádio, fora do estádio, e que dentro do estádio a gente possa contribuir para que esse espetáculo seja ainda maior.
Tá aí então a resposta do zagueiro Hever em relação a essa paz que é esperada para esse estádio, que também a gente sabe é obrigação dos jogadores dentro de campo fazerem o trabalho deles, que seja um espetáculo sem qualquer briguinha, como pode acontecer também, como já aconteceu em outros clássicos, né, Pedro? Com certeza. Muito obrigado pelas informações, Giovana Pires, que continua, né, trazendo detalhes do esquenta desse clássico lá em otempo.com.br/superfc, e essa informação importante, né, da Polícia Militar, mesmo que ainda não confirme, né, que o clássico vai ter torcida dividida em 50-50, o Cruzeiro já está até publicando os locais que vai ocupar no estádio e os preços dos ingressos, né, ainda que essa reunião de definição, como a Giovana nos trouxe, só vai acontecer de fato amanhã. Galo e Cruzeiro com disputa particular entre Hulk e Edu, os jogadores, né, que têm sido destaque dos times neste início de temporada. O Hulk, claro, já vem desde 2021 arrebentando com a camisa do Galo e é hoje o artilheiro do Campeonato Mineiro, chegando a 8 gols. A gente destaca por aqui também a informação trazida no nosso primeiro bloco aqui do Super FC, mais uma vez reforçando, reunião amanhã na Federação Mineira de Futebol define os últimos detalhes. É por isso que ainda não de fato começaram as vendas, né? Mas repito que em otempo.com.br/superfc já a divulgação por parte do adversário do Cruzeiro, os setores do Mineirão que vai ocupar a torcida e também com preços de ingressos que variam de 50 com meia entrada, né, até os R$200 para o outro lado. É o destaque no Super FC também, para a gente fechar por aqui, informações, né, que trouxemos ao longo dessa semana. O Atlético não vai poder fazer o seu jogo contra o Brasiliense no Mineirão por conta de um show que vai acontecer no gramado, inclusive